Fala pessoal, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Pinheiro e a gente está aqui no Aprovado na Prática para conversar um pouquinho mais sobre provas práticas e hoje, mais uma vez, eu trago um grupo de pessoas maravilhosas para falar um pouquinho sobre a prova prática do Einstein. E tem mais, tem um creme de la creme nesse episódio aqui, porque eu sou apaixonada por essas pessoas que estão aqui, visto que foram alunos do Soft Skills, que é o nosso curso prático presencial para o Einstein, focado especificamente, e eu tenho um grande orgulho aqui, que pega no meu ego, porque todos eles, pessoal, são formados pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Então, se eu tive a aprovação da gente da casa, eu fico muito feliz. E a gente vai falar um pouquinho, na verdade, mais com enfoque no que pode ajudar você que está em casa a ser aprovado lá também, como eles foram. Então, é uma outra perspectiva, diferente do que a gente tem feito aí nos episódios anteriores, em que a gente está entrevistando pessoas que também passaram no Einstein, mas que não são da instituição. Então, as jornadas são diferentes, aqui a gente vai falar sobre outras percepções, e mais do que qualquer coisa, a gente quer te ajudar a encontrar o caminho para você conseguir entender como estruturar essa sua preparação especificamente para essa prova, que eu sempre falo e repito a mesma frase, que é muito desafiadora, né? Então, queria apresentá-los. Eles estão quase todo mês aqui, tá, pessoal? A gente está quase pagando comissão para eles estarem aqui, porque foram super aprovados e pessoas que têm realmente uma visão sobre a preparação para a residência médica muito completa, que eu, assim, entrevistando as meninas, sabendo um pouquinho dos dois, da Mari e do Léo, eu tenho muita admiração, então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Temos aqui a Júlia Abou, R1 de Medicina de Emergência, primeiro lugar aí do Einstein, né, com 89,5 na prova prática. Só isso, minha gente, só isso, quase 90% nessa prova, né? Temos a Maria Beatriz Pádua, que foi segundo lugar aí em pediatria no Einstein, certo? Aqui temos a Mariana Dalosto, que... Segundo lugar, né, Mari? Primeiro lugar, desculpa, aqui tá cheio de primeiros lugares, né? No Einstein também, na GO, e o Léo, maravilhoso, que me ajudou super pra gente falar do dia 1 da prova, logo depois que ela aconteceu. Inclusive, meninas, vocês assistiram o Léo? Sim. Não assistiram? Eu peguei a... Não assistiram. Não, mas eu não assisti porque eu tava... Mas eu peguei todas as informações. Eu peguei dica do grupo. Do grupo também, sim. Tá vendo? Tá vendo? Isso. Não, quando acabou a prova, meu Deus do céu, eu tô ansiosa, eu quero saber o que aconteceu. A gente também. E a gente marcou o podcast, então, Léo, obrigada já, de antemão da outra vez. E o Léo também aprovado em cirurgia, então tem um de cada especialidade. Gente, isso daqui é um evento, né? Porque vamos combinar que simplesmente eu consegui organizar os nossos horários aqui para 4 residentes, e eu tô falando aqui, de cirurgia, de emergência, de GO, de PED, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, já me sinto vencedora por esse podcast, tá? Léo, cirurgia, né? 81,30... Eu acho. Exatamente. Eu fui um pouco mais sofrida, assim, eu entrava, mas exatamente. Tudo certo. Mesma nota da Mabi e a Mari 86. Então, assim, pessoal, estamos falando aqui num patamar acima de 80%. Pessoal muito bom, realmente. E eu tô brincando aqui, exagerando também nas minhas reações, mas é justamente porque eu acho que é importante também falar com quem teve muito sucesso, da mesma forma que a gente também vai falar com quem não passou, mas passou em outras instituições, e essa percepção global, ela vai te ajudar a você entender um pouco mais sobre esse processo, né? Então, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, gente, esse episódio particularmente, ele fala sobre soft skills, bom senso ou habilidade a ser desenvolvida. E a gente sabe que vocês, durante a graduação, quem faz a graduação lá no Einstein, tem essa questão mesmo de ser formado desde o D0, da entrada na faculdade, assinou lá seu nome para entrar na faculdade, vocês já estão sendo avaliados nessa parte, o vestibular tria isso,
E eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês, qual é a percepção de vocês com relação ao Einstein e a essa prova. Comunicação clínica a gente sabe que é essencial, mas até... Aliás, mas não, acho que tem que ter de tudo um pouco. Mas é muito, tão importante quanto a parte técnica. Como vocês enxergam isso na instituição de vocês? Mari, quer falar primeiro? Quero. Eu acho que o Einstein, sim, ele forma as pessoas... Ele forma pessoas que ele gostaria de trabalhar com e gostaria de ter no hospital dele trabalhando. E ele acredita muito que um bom médico, atualmente, não é formado simplesmente por capacidades técnicas. E é por isso que, desde o início, a gente escuta muito sobre o quão importante é uma boa comunicação, uma empatia, um respeito. Mas acredito que se fosse ter que escolher entre bom senso e uma habilidade a ser treinada, eu acredito que soft skills são habilidades a serem treinadas. Você não nasce com elas. E eu acho que na medicina atual, e isso é uma coisa que o Einstein valoriza muito, você tem que treinar de forma contínua suas soft skills para que você tenha cada vez mais essa habilidade, cada vez mais jogo de cintura, e isso melhora a sua prática. E é por isso que ele valoriza tanto na prova. E eu acho que tanto para a prática, mas também para a prova, para a segunda fase, não é uma coisa que você só chega lá e faz. Você tem que treinar isso. É uma habilidade que você tem que saber como se posicionar e lembrar que você está numa prova. Exatamente. Dá um frio na barriga, você fica desconfortável. Depois eu vou até perguntar para vocês com relação a isso. As meninas já me contaram, mas eu vou perguntar de novo para as meninas. Léo, qual que é a sua impressão? Eu concordo muito com o que a Mari falou, e eu acho que assim, um ponto principal eu acho que se a gente sentasse com conflito e pensasse, tivesse um tempo ali para pensar o que seria o bom senso naquilo, 95, 99% das pessoas teria a mesma decisão e saberia o que tem que ser feito. Eu acho que o grande ponto da prova do Einstein, do nosso treinamento, foi assim, no momento de tensão, no momento que você tem 5 minutos para resolver, o que você vai fazer? Então, assim, você tá tenso ali, tudo bem, um profissional te xinga, fala alguma coisa que não te agrada, eles querem testar como você vai lidar com isso, assim, qual que vai ser a sua reação perante esse conflito que eles vão colocar. Perfeito. E vocês colocaram uma coisa muito legal e que eu valorizo muito também, que assim, o conteúdo, né, o que tá dentro da caixa, eu tinha falado isso quando eu entrevistei o pessoal da Neuro, o conteúdo dentro da caixa, às vezes é o mesmo. Mas a embalagem, como você apresenta aquilo, tanto para o paciente quanto para o examinador, pode ter diferentes formas. E por isso que a gente trabalha muito no curso também, a gente fala para vocês, eu vejo que vocês têm essa postura, a parte até da comunicação verbal, entonação e não verbal, que é super importante, a gente vai discutir também aqui. Vocês são treinados para isso também? Agora eu quero que as meninas de cá me falem. Pode começar. Eu acho que ao longo da faculdade a gente teve diversos momentos em que a gente teve a oportunidade de exercitar isso. Então, acho que momentos seguros, então momentos em que a gente teve um roleplay na pediatria. Olá, apaixonada pela beleza. Puxando sardinha. Mas eram momentos em que a gente tinha já essa oportunidade de atuar, mas enfim, vivenciar momentos potencialmente estressores e treinar mesmo. Então, muitas vezes quando a gente ia fazer o debriefing dessa estação, era pontuado, mas você poderia ter colocado a cadeira do lado da mesa para chegar mais perto do paciente. Então, acho que isso sempre foram detalhes que eram pontuados para a gente ao longo da graduação. Acho que uma coisa que vale dizer também é que ao longo da faculdade a gente teve vários OSCs, a gente teve várias provas práticas. Elas, num primeiro momento, eram provas avaliativas, então a gente teve uma prova que valia nota mesmo, mas que era muito mais de semiologia, não desenvolvia muito soft skills, mas com a progressão dos anos, ela ficava cada vez mais refinada em termos de soft skills. E era uma prova formativa mesmo. Acho que o Einstein se destaca muito nessa parte de valorizar a formação. Então, no internato, a gente não tem prova. A gente tem avaliações, as EPAs. E dentro dessas avaliações, o relacionamento com a equipe multi, por exemplo, é pontuado. Eu acho que isso é um baita destaque, sabe?
que vai construindo ao longo do tempo. Isso é muito legal para o pessoal que está de casa, porque muitas das vezes tem muita gente que vem de outras faculdades e não tem essa percepção que a gente até tenta trazer também para os soft skills. Eu até estava comentando com as meninas mais cedo que a gente tenta sempre fazer com que as estações fiquem cada vez melhores para avaliar aquilo que se quer. Então, o Einstein preza muito por isso. A gente tem medicina baseada em evidência dentro da educação médica. E isso é essencial. E isso tem uma técnica. Então, vocês estão me dizendo que desde o começo vocês têm essa parte muito bem estruturada, que chega no internato e tem as EPAs que tem uma avaliação global que envolve muito mais do que as competências técnicas, e por isso a instituição acaba fazendo uma prova de residência que seleciona justamente pessoas que têm o perfil da instituição, porque é isso que eles prezam. Eles já sabem que quem passou na primeira fase já tem a competência que eles esperam como mínima, certo? Então, na segunda fase, a gente está fazendo uma triagem disso para entender quem que é o meu residente, certo? Eu tinha comentado, eu concordo super com a Mari, a gente vai chegar até isso no final, em relação às habilidades dos soft skills, que eu acho que, sim, elas são desenvolvidas, mas tem a questão do básico ali, do bom senso, que eu lembrei agora da Mabi falando. Por quê? Porque eu penso que se você não tiver nenhum bom senso, você não sai de nada, né? Tipo, não sai de nada. Então eu concordo com a Mari. É super desenvolvida, tanto que a gente consegue lapidar, parar as arestas de muita gente que chega aqui cru e não sabe nada e depois sai do curso e fala: meu Deus do céu, fez um puff na minha cabeça e eu não sabia de nada disso, certo? Ju, qual que é a sua impressão agora? Acho que eles falaram muitas coisas com as quais eu concordo. E acho que tem 2 pontos principais que eu queria tocar. O primeiro é que na faculdade eles trazem isso pra gente de várias formas e nem todas são tão óbvias assim. Então, por exemplo, a gente trabalha em grupo desde sempre. Uhum. E a gente é obrigado a dar e receber feedbacks o tempo inteiro. E acho que isso treina inúmeras, assim, habilidades comunicativas e também, acho que de autoconhecimento que acabam repercutindo na nossa prática médica e, por consequência, na prova. Uhum. E não só isso, nossos modelos profissionais, eu nunca, assim, no começo eu me perguntava muito por que eles traziam tanto isso, só que passando às vezes em estágios no Einstein, fica muito claro que as pessoas que ocupam certos cargos têm isso muito enraizado, assim. É o jeito como elas se comunicam com a equipe, com os pacientes, entre horizontais e verticais, e que faz com que elas ocupem os cargos, não só as habilidades técnicas, né? E eu concordo muito que isso tem um pouco, acho que sempre tem um pouco de coisa que parte da gente, né? Então tem um pouco de bom senso, e não só bom senso, mas senso ético, crítico, moral, mas que nada adianta se você não sabe nada adianta se você não sabe colocar isso em prática, né? Então, eu me vejo, no começo da faculdade, eu acreditava nas mesmas coisas que eu acredito hoje. Uhum. Mas eu não saberia colocar da mesma forma. E isso muda completamente a minha experiência, a experiência das pessoas com quem eu trabalho. Então, eu concordo muito que sem a habilidade treinada, a gente não chega muito em nenhum lugar. Perfeito. Eu queria perguntar agora para vocês, daí agora eu vou de cá para lá, que vocês fizeram prova em dias diferentes, Léo e as meninas, né? Então, a gente já comentou aqui nos episódios do podcast que o Einstein tem 2 dias de prova, sendo que um dos dias tem a galera da cirurgia, da clínica médica. Que mais tem, Léo? Anestésio, rádio. E o pessoal do dia 2 é GO, é PED, é emergência, acho que psiquiatria também foi. Perfeito. Neuro, MFC. Então, depende do que você está prestando, eles têm um dia de prova diferente. Eu não me lembro dos outros anos, exatamente se eu tinha percebido isso, mas os procedimentos ali me chamou um pouquinho a atenção, porque foi tendencioso ali mais para GO e PED, certo? Foi GO e PED. E no primeiro dia foi o dreno e a prova do laço. Então, casou ali, coincidiu
com a especialidade que estava sendo, pelo menos dentro das especialidades que eram daquele dia. Então, o dia 2 que tinha a PED-GO, acabou caindo procedimento de PED-GO. E no primeiro dia, cirurgia e clínica, que era o que englobava. Perfeito, mas tudo bem. Isso é só um adendo, só para comentar com vocês que tem percebi essa diferença, precisava lembrar de todas as outras com detalhe dos outros anos. Mas eu queria perguntar para vocês, rapidamente, porque a gente até já comentou um pouquinho até do dia 2, com muito mais detalhes, o Léo até pode falar um pouquinho mais, mas eu queria que vocês contassem, e se você não sabe, pessoal, você que está em casa ouvindo, não sabe a estação a qual as meninas estão se referindo, no episódio das meninas da Neuro, a gente falou destrinchado, com detalhes, sobre todas as estações do dia 2, tá? Mas se tiver alguma coisa da percepção de vocês do dia 2, dessa estação específica, que vocês queiram contar, eu quero que vocês me falem, me digam qual foi a mais desafiadora e por quê. Qual foi a estação que vocês mais tiveram dificuldade e por quê? Você, Léo, pode contar ela por inteiro, tá bom? Acho que talvez seja consensual entre nós aqui, tem essa sensação. Mas para mim, com certeza foi, assim, no momento foi a do feedback com a interna. Por uma série de motivos, acho que foi a que mais escancaradamente tinha um conflito que precisava ali ser resolvido. E acho que agora, olhando retrospectivamente, não sei se eu me manteria com essa. Tô pensando. Por que vocês acham isso? Eu acho que Acho que ela assustou num primeiro momento, mas depois vocês pensaram que outras tinham complexidades maiores, é isso? Complexidades diferentes, talvez. Pode falar o que você ia falar. eu acho que essa estação do feedback foi muito aflitiva durante a prova, porque deu a sensação de que eu não cheguei aonde era esperado. Então, a sensação que eu tive era que eu tava esperando um clímax, entendeu? Eu tava esperando um conflito. E a sensação que eu tive é que eu não cheguei. E aí, eu saí da estação sem saber se eu... Não sei, eu saí falando, bom, beleza, é nóis. Não sei. Não foi, não cheguei. E aí, quando eu saí, eu vi as pessoas comentando, feedback, isso, qual que era a segunda tarefa, porque eu não cheguei na segunda tarefa. Eu não recebi a filipeta da segunda tarefa. E a segunda tarefa, pessoal, era para dar o feedback. Só que, né, aluno soft skills, ainda mais aluno Einstein, já tinha dado feedback antes de precisar do cartão, né? E acho que foi muito aflitivo esse momento entre fazer a prova e conversar com outras pessoas sobre essa estação. Foi bem difícil, mas é isso. Você não tem tempo, você precisa recomeçar, porque você tem 1 minuto para passar para outra estação. Certo. E aí, a outra estação que para mim, agora pensando, foi muito difícil, foi a da consulta de APS. Eu ia falar essa. Do tabagismo. Do tabagismo, eu ia falar mesmo. Eu não sei o que esperavam de mim. A sensação que eu tive é que eu fui muito mal nessa estação. Eu não sabia o que fazer, de verdade, assim, eu fui... Era uma consulta muito aberta. Então, eu já tinha treinado uma estação que tinha na preparação da Medcoff sobre cessação de tabagismo, mas eu acho que eu tive muita dificuldade de ler o que era esperado de mim, porque eu estava muito condicionada. Vai ter algum conflito, vai ter alguma coisa de diferente. E não teve, ou pelo menos eu não percebi. Foi menos escancarado do que foi nas outras vezes. Era mais escondido, era mais velado. A gente tem falado nos outros podcasts também a respeito dessa mudança em relação ao perfil da prova, porque até a gente ficava falando para vocês no curso, né? Busquem o conflito, procurem o conflito, tentem fazer a parte técnica de uma forma mais objetiva para ver se vocês conseguem chegar no conflito. E perguntas abertas também são muito importantes, porque às vezes elas trazem ideias, né, trazem dicas a respeito do ator, ele espontaneamente traz. A gente teve várias pessoas que falaram isso, às vezes já estava no final da estação, tinha esquecido de perguntar sobre vacinação, por exemplo, e daí ele falava,
Ah, doutora, mas eu sabe o que que é? Recebi alta e não quero me vacinar, entendeu? E aí ele trazia espontaneamente. Justamente porque a banca procura os soft skills, procura que pelo menos o candidato consiga desenvolver o mínimo ali. Mari, qual foi para você? Então foi essa do tabagismo também? Então, pra mim, pensando em como eu me senti no dia da prova, pra mim a mais desafiadora foi a da cirurgia, da hemorragia digestiva alta. Porque eu tava com um ator que era uma enfermeira, que era bem ansiosa. Então, eu estava muito ansiosa com o cenário. E isso acabou me transmitindo um pouco de ansiedade também. E conforme eu fui resolvendo, conforme eu fui tomando as medidas que precisavam ser feitas, eu não sentia ela ficando mais calma. E isso foi me dando um pouco de ansiedade junto, como se eu não tivesse fazendo o que era esperado de mim na prova. E acho que isso é que me deixou um pouco angustiada, assim, até me tirou um pouco do eixo. No fim, eu acredito que eu fui bem, eu usei a famosa estratégia de virar pra enfermeira e falar assim, não, mas tá tudo bem, vamos junto, a gente vai conduzir isso juntos, mas na hora me deu um pouco de ansiedade na técnica, porque parecia que eu tava esquecendo alguma coisa teórica que eu precisava fazer. No fim, eu não esqueci, conversando com as outras pessoas, do que deveria ter sido feito, mas era isso que parecia. E foi por isso que eu achei um pouco difícil, assim, no dia, olhando pra trás. Perfeito. Eu tenho uma certa percepção de que também o ator que tá com você muda a sua experiência. E, gente, assim, isso é uma coisa que por mais que muita gente reclame, fale, nossa, mas é injusto e não sei o quê. Assim, você tem 6 oportunidades. Se uma não deu certo, se uma não foi legal, cara, tem as outras. Ainda não tá tudo perdido. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? E a gente sabe que tá tudo muito justo e etc. Você tem que tentar extrair o melhor do que você consegue dentro daquele cenário. E por isso que às vezes é interessante se aproximar do ator, fazer perguntas abertas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de me falar, né? E no caso da Mari, só para contextualizar, uma HDA tinha que atender essa HDA, e aí a enfermeira era um pouquinho inexperiente, não conseguia entender muito bem o que ela tinha que fazer ali, e era isso que eles queriam, saber como que você liderava um cenário de emergência, do tipo, vem aqui, nós estamos juntos, vamos conseguir vencer essa missão. Mas a gente está falando aqui de uma forma exagerada também, mas é justamente isso, assim, que eles querem que você não seja ríspido, que você seja respeitoso, que você compreenda que o outro tenha dificuldade, porque naquele momento o que importa é o paciente. E é isso que eu acho mais bonito dessa prova, porque no final das contas, quando a gente fica falando de checklists de provas que são muito técnicas, a gente está falando, tipo, do que a gente sabe e do que a gente não sabe sobre medicina ali. Mas quando a gente fala de comunicação clínica, é sobre o quanto a gente consegue influenciar e, cara, tocar aquele paciente ou aquela equipe nesse contexto nosso de liderança, né? E para você, Léo, qual que foi a mais desafiadora? O que eu queria falar era exatamente esse ponto que você tocou. Eu acho que varia muito do ator, do que está acontecendo ali. Um ponto que eu já tinha pensado para trazer para cá é o seguinte também. Conversei com algumas pessoas depois, pediram dicas, tudo da prova, e um ponto que eu frisei foi assim, tem uma conversa assim, pejorativa, em alguns momentos da prova do Einstein, falando assim, é só saber falar que você vai bem, é só saber comunicar ali que vai dar tudo certo. Só que eu acho que a parte técnica ela é muito importante também na hora. Sim, porque assim, uma estação que o ator era super de boa comigo, era da hanseníase, no caso, que era da PS, e eu travei na hora, eu não lembrava o tratamento. Os 3 drogas eu lembrei de 2 nomes, e uma eu falei, eu não lembro o nome, eu vou conferir depois. Então assim, independente do que o ator de ser o mais carrasco, entre aspas, ou então o mais tranquilo, eu acho que tem a técnica também por trás que isso vai te dar segurança. Claro. Que foi o caso da Diclínica, por exemplo. Dos meus atores, o ator que mais trouxe conflito foi o enfermeiro da estação do AVC, só que eu estava tranquilo, aquela foi uma estação que eu tinha treinado, então eu acho que eu consegui desenvolver muito melhor. Então assim, vem esses 2 pontos, né, do você ter também a base teórica ali do que vai ser abordado e saber comunicar, e também tem o ponto de como que o ator vai estar com você. Acho que foi a Maria Beatriz que falou, que é a filha
É uma bi, tá, gente? Ela, até me perdi. Ela tinha falado do ponto do que o ator vai trazer pra gente de conflito, né? Eu acho que o principal, assim, do conflito em si é você se sentir seguro com aquilo que ele tá te trazendo. Então, assim, ele trouxe uma expressão um pouco mais forte pra você, às vezes é o que a gente quer, né? Que a gente tava até conversando aqui. Você vai treinando e tal, você quer meio que tomar um grito na orelha porque você treinou pra aquilo. Mas nem sempre vai vir. Então, assim, acho que se a gente perguntar aqui, os 4 saíram com uma sensação de, talvez eu não tenha ido tão bem e tudo mais, por conta dessa questão do conflito em si, que nem sempre é tão ríspido. Perfeito. E às vezes eu tinha uma percepção, pelo menos nos anos anteriores, que as pessoas que não chegavam nessa parte do ríspido, ou da gritaria, ou da confusão, é porque estavam conduzindo bem. Então, eu falando assim, quando eu vou fazer um roteiro, eu coloco diversos caminhos. Então, se o aluno for pelo caminho A, vocês lembram, vocês levam os roteiros para casa. Se o aluno for pelo caminho A, o ator deverá conduzir de tal forma. Se for pelo B, de tal forma. Se for pelo C, de tal forma. E eu me divertia fazendo todas as formas, porque eu falo, se o aluno for X, eu falava, você vai ser malvado aqui. Eu dava risada junto. Porque justamente é isso. Se a pessoa acolhe, se a pessoa tem uma sensibilidade ali para conseguir conversar em determinado contexto, ou de entrar naquilo que deve ser o cerne da questão, às vezes nem tem tanto esse conflito. Não estou falando que eu acho que foi assim necessariamente, porque eu achei que a prova de vocês realmente foi um pouquinho mais velado, tipo, teve algumas questões ali que ficaram entre linhas, do tipo, você tinha que entender, explorar ali, especialmente o CIF, né, pensar nas ideias, nas expectativas, enfim, em tudo aquilo que estava dentro daquele contexto. Essa de Hanseníase eu achei bem interessante por 2 motivos. Você tinha que explorar a percepção dele em relação a estigmas que ele estava, acho que até sofrendo, né, com relação O trabalho, né, ele escondia as lesões. Ele tava com manga comprida e você percebia que tinha uma postura ali que ele não estava querendo mostrar algo, assim. Na hora que você ia desenvolvendo, ele ia levantando a camiseta. Cenário, roupa dos atores, certo? Você sempre vai desconfiar de alguém com cachecol, de alguém com óculos escuros, de alguém que tá com uma posição tentando esconder alguma coisa. Importantíssimo. E nessa daí, o que ele trazia depois? Que ele tinha medo de que as pessoas soubessem, porque se as pessoas soubessem, talvez ele poderia sofrer um certo preconceito, uma marginalização. E uma outra coisa muito bonita dessa estação, que eu falei, caramba, eu queria ter feito essa estação. Foi o estesiômetro e as lesões que, para algumas pessoas, acho que foi até você que me contou, se você só perguntasse se ele tinha sensibilidade, ele falava que tinha. Só que só quando você avaliava é que você percebia mesmo que, de fato, não tinha. Então, sempre examinem, pessoal. Tem um estesiômetro lá? Não está à toa. Nada no cenário está à toa. Se eles tem tanto apreço pela organização da prova, dificilmente vai ter alguma coisa ali no cenário que não compõe o cenário, que está lá por acaso, certo? Não estou falando que isso nunca vai poder acontecer, e aí, sei lá, tem um vaso lá e você acha que você tem que usar o vaso. Não, gente, não é isso, tá? Vamos colocar o vaso, vou dar um vaso, né, para a pessoa. Não é sobre isso, mas... Às vezes tem uma mesa com materiais, e que você vai ter que selecionar dentre esses materiais o que você quer usar, entendeu? Isso, por exemplo, exatamente. a da HDA tinha mais coisas do que você precisava na mesa. Mas é isso, é uma prova muito bem pensada. Então, cada detalhe importa. Então, acho que você tem que se condicionar também a prestar atenção nessas coisas, entendeu? Então, todo mundo sabe que você precisa examinar o paciente tocando nele. Sim. Entendeu? Mas é isso, tipo, a sacada deles é tão grande que se você só pergunta e você não examina de fato, você não tá indo pelo caminho certo, entendeu? Exatamente. E a impressão que eu tenho é que eles têm todo um treinamento por trás, e eu acho que é isso, quando você tá seguindo o caminho esperado, o ator não vai ficar te enrolando, entendeu? Ele dá sinais indiretos, é claro que ele não vai te ajudar de forma alguma. Mas é isso, se ele tá, tô indo pra um caminho totalmente errado, ele vai virar pra você e falar, e a vacina, sei lá o quê. Então, assim, eles são orientados a isso.
Então, eu acho que é saber ler essas coisas mais sutis, assim, do cenário. Porque ninguém quer ferrar os outros, entendeu? Sim, com certeza. Eles querem te explorar até o máximo que você consegue entregar. Se você não tá entregando, ele vai começar a te pressionar pra ver até onde você consegue ir, entendeu? Então, eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que isso é muito. Todo mundo que vai prestar a prova não sabe o que vai esperar, não sabe qual é o cenário, se vai vir um conflito com alguém gritando ou se vai vir uma consulta de UBS que você precisa conversar com uma pessoa que quer parar de fumar. Então eu acho que a principal forma de você chegar preparado para qualquer situação possível é exatamente essa. Imaginar todos os cenários possíveis, para que você já chegue lá com um cenário, com um jogo de cintura, para se tiver uma pessoa gritando na sua cara, se tiver... se você tiver que dar um feedback, se você tiver que mudar uma prescrição, acho que cada coisa é diferente. Se você treinou muitos cenários, isso faz muita diferença. Você não vai saber o que você está esperando lá, então saber para o que você está indo, então conhecer a prova faz muita diferença. Conhecer como foram os anos anteriores. Mesmo que mudam algumas coisas, o perfil continua o mesmo. Eles continuam querendo avaliar a comunicação, como essa pessoa vai ser um bom profissional, se ela vai se portar dentro de uma enfermaria lotada. Tudo isso faz diferença. E eu acho que cada vez mais os detalhes importam mais em quem vai tirar uma nota muito alta e quem, infelizmente, não vai conseguir tirar a nota que precisava. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que um ponto que tranquiliza também, que eu não sei se eu tinha essa ideia antes de fazer a prova, mas acho que foi a Mabi que falou que não chegou no ponto de dar o feedback. Eu acho que a prova é muito ampla. A gente estudou as estações antigas, tudo, ela é feita para não dar tempo, e não vai acontecer. E diferente até as outras práticas que a gente estuda, tem um checklist ali, sei lá, tem 10 questões, quem não respondeu, perdeu ponto ali. E a do Einstein não. A do Einstein provavelmente é muito maior que aquilo, e independente se você chegou ou não naquele ponto exato, talvez o desenvolvimento da primeira questão, por exemplo, pode te dar uma nota que vai ser suficiente para você. Então, acho que saber isso antes da prova é muito bom, assim, porque inevitavelmente, quando você sair, você vai conversar com alguém sobre a prova. E aí, vou falar, essa da Hansenías, por exemplo, eu não cheguei no ponto que ele morava em abrigo. E aí, quando me falaram, não, pra mim ele falou que morava em abrigo, tudo, e tava muito preocupado com isso. Eu ouvi isso e falei, foi mal, porque assim, acho que esse era o conflito e eu não cheguei ali. Eu não sei exatamente quanto eu tirei nessa questão, mas não, aparentemente não, ela não me prejudicou ao ponto que eu achei que iria prejudicar, assim, de estar com uma nota bem abaixo por não chegar nem no ponto chave ali da questão. Cara, isso assim, eu acho que é extremamente importante o que vocês estão falando, e eu só queria colocar, você falou da estrutura do checklist, só para falar para o pessoal de casa, porque muita gente não conhece, não faz ideia como é o checklist, e existem diferentes formas de você fazer checklist de estações modelo OSCE, né? Então, o OSCE é um modelo de avaliação prática. Então, ele foi criado em 1975 na Universidade de Dundee, na Escócia. Gente, olhem meu Instagram, renata.medcoff, já fazendo propaganda aqui. Tô brincando, mas vamos lá. Por que isso é importante? Porque eles fazem um misto de um checklist mais objetivo, em que se avalia as competências técnicas, 30% é a nota desse checklist, ou seja, vale só 30%, vou reiterar, frisar aqui. Não é o mais importante, mas eu acho que a parte técnica acaba ajudando a você até desenvolver a parte da comunicação. Porque se você começa a ficar bloqueado e não faz ideia do que está acontecendo ali tecnicamente, né? Você fica nervoso e aí você não consegue agir com a maior naturalidade, confiança, passando segurança naquilo que você está falando. E aí realmente fica bem ruim, né? Mas eu não acho que eles costumam colocar coisas muito bizarras, como, por exemplo, já caiu na Santa Casa, quando ainda tinha prova prática, já chegou a cair coma mixedematoso. Assim, Da Unifesp. Exatamente. Então, não é para cair bizarrices, apesar de eu achar que a prova cada vez mais tem algumas nuances. Por exemplo, teve a questão do balão para escolher na estação de HDA. Eu acho que tem uns detalhes ali, mas eu acredito que isso é um ponto do checklist que não é o que vai ser determinante para você passar ou não. Então, esse é um ponto. E aí, os outros 70%, pessoal, é um checklist de competências não cognitivas, que eles chamam, né? Que ele acaba indo numa escala e a somatória dá 70,
E aí você tem ali se é adequado, inadequado, parcialmente adequado, em que se avalia competências como profissionalismo, ética, comunicação, liderança. Então, tudo isso acaba sendo algo subjetivo, e eu queria jogar agora para vocês a seguinte pergunta. Tem que encantar o examinador ou não tem? Ai, eu acho que tem que ser consequência, assim. Por exemplo, a estação completamente oposto da Mari. O cenário que eu mais fiquei confortável foi o da HDA. Eu esqueci que existia o examinador. Emergencista e tal. Eu esqueci que existia o examinador. E aí, na hora, assim, tinha a enfermeira que tava ansiosa. Eu falei, tudo bem, eu tenho um paciente e eu tenho a equipe que precisamos coordenar. E eu senti que, assim, eu me dediquei à enfermeira e todo mundo tem algo a agregar. Então, eu trouxe ela muito pro cenário. Eu falei, o que você tá achando do que eu tô fazendo? Você tem algo a acrescentar? E eu senti que, a partir daí, a situação, o cenário fluiu completamente diferente. A ansiedade dela baixou, ela entendeu que a gente era um time, a gente foi fazendo as coisas e o examinador tava lá. E, assim, a sensação que me deu foi de que eu tinha ido muito bem. E o examinador estava lá só existindo, assim. Eu acho que se a gente faz o que a gente acha que é certo, ou pelo menos, assim, mais coerente no cenário com o paciente, com a equipe, o resto vai vir. Perfeito. Quando eu falo só de encantar o examinador, eu acho que é mais nesse sentido mesmo, dentro dessa questão, assim, de você saber se portar e prestar muita atenção nessa questão da sua postura, da sua fala, né? Então, esse encantamento, de certa forma, é positivo, porque existe também nesse checklist aquela pontuação que pode ser extra se você fizer alguma coisa que não estaria ali no script. Então, por exemplo, se você entrar nesse cenário da forma que você falou, realmente atender. Eu vou atender nesse cenário de emergência. Você vai fazer tudo aquilo que você faria na vida real. E não necessariamente vão acabar... As coisas do checklist vão ser tudo aquilo que você falou. Provavelmente você vai falar alguma coisa a mais. Talvez não tivesse essa parte de você ter feito XYZ, de questioná-la, mas tudo isso passa uma percepção, uma impressão, né, subjetiva de que você sabe lidar com aquela equipe. Ou, por exemplo, um exemplo assim mais palpável. Você olha uma pessoa que você sabe que no cenário ela está com dor. E aí quando você vai examinar, não foi uma tarefa, não era algo que estava escrito ali que era para você fazer, mas você fala: a senhora gostaria de se sentar numa outra posição? A senhora gostaria de um remédio agora? Eu posso prescrever uma medicação. Talvez não estivesse na parte das competências técnicas, algo nesse sentido de você mudar posicionamento, ou de você prescrever uma analgesia naquele momento. Porém, isso passa, nossa, essa menina preocupada, prestou atenção que está com dor. Então, vivam o cenário como se vocês fossem atores também. Essa é a minha percepção. E eu acho que acaba entrando perfeito no que você falou, Ju, porque é realmente isso, você entrar no cenário. Então, acho que esse encantamento, quando eu pergunto para vocês, é mais de saber se vocês têm essa sensação de que entrar na prova e fazer tudo com uma ideia de fazer o meu melhor, porque consequentemente eu vou encantar, eu acho que ela é muito importante, né? O que vocês acham? Se você entra na prova tentando esperar alguma reação do avaliador, Não. você vai se perder. Exato, exatamente. Porque eles são instruídos a ficar com a cara fechada, eles têm que ser imparciais. Sombras. Então, eles são sombras mesmo. Então, se você fica tentando buscar uma correspondência do que você está fazendo com o avaliador, talvez você comece a patinar. E eu acho que são 2 pontos que eu quero tocar. O primeiro ponto é, a gente precisa mergulhar no cenário. Muitas vezes é difícil, porque nem sempre todas as pessoas envolvidas são seres humanos. Às vezes são bonecos. Muitas vezes. Muitas vezes são bonecos. E eu acho que tem coisas que são básicas. E que às vezes, por ser um boneco, é mais difícil, não é o lógico. Você tem que chegar, você tem que se apresentar para o boneco. Pedir licença. Pedir licença quando você vai examinar, tomar cuidado quando você vai expor alguma região. Então, acho que são pequenos cuidados que têm um certo desafio por ser um ser inanimado.
Justo. Eu acho que isso é uma pontuação importante, assim, para você de fato entrar no cenário e se destacar nesses pontinhos que não necessariamente estão no checklist dos avaliadores. O segundo ponto, eu esqueci. Vamos falar então de TechPix, a nova máquina da produção. Sempre faço essa piada, eu adoro. Isso, total minha idade, né? Parece que eu sou de 1980, mas não tanto. Aí, ó, pronto. Mas, Enquanto você lembra, Vai. Mariana D'Alosto. eu acho que eu concordo muito com as meninas. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é entrar completamente na prova. É tratar aquela pessoa que... A gente sabe que é um ator, a gente sabe que é uma prova, a gente sabe que a pessoa não tá realmente tratando mal o paciente, mas você tem que entrar como se aquilo estivesse acontecendo. Tem que se portar como se você fosse a residente responsável pela interna tratando mal um paciente. Ou a pessoa que finalmente conseguiu atender um paciente que ficou internado por DPOC e que nunca tinha passado uma consulta anteriormente. Então, acho que são os detalhes, a postura corporal. Então, é você olhar para o ator como se ele realmente estivesse com dor, se portar daquele jeito. E eu acho que pequenas coisas, assim. Então, você tem que olhar para o ator, mas você também não pode estar com o cabelo jogado na sua cara de forma que o examinador não veja a sua postura. Você não pode se manter longe porque o cenário foi construído daquele jeito, sendo que se fosse uma situação real, você pegaria a cadeira e se aproximaria do paciente. Isso, às vezes, até uma pegadinha, né? Exatamente. Deles deixarem longe a cadeira pra você puxar a cadeira pra perto. Sim. E acho que são muito essas coisas, pequenos detalhes. Então, dando o exemplo da estação da GO, que, né? Que eu adoro. Que eu amo. Mas pequenas coisas, por exemplo, é muito automático quando a gente tá com atende gestante, oferecer tem algum acompanhante que quer trazer para consulta, e muitas vezes na prova a gente ignora completamente isso. Mas são coisas interessantes que vai trazer aquele acima da expectativa, então vai trazer aquele brilho no olho que vai te trazer um pontinho a mais, que talvez com especialidades cada vez mais concorridas vai ser o que vai te colocar na sua vaga. Que é o meu brilhinho do olho pra vocês. Eu acho que um ponto importante é não robotizar. Eu acho que esse é o ponto. Antes da prova dá um desespero, né? Querendo ou não, você tá ali 15 dias antes, você pega material para ler, até o livro que a gente ganhou no Hands-On muito bom, assim, vários exemplos do que fazer. E aí, você quer muito passar, você tá num momento de vulnerabilidade. Eles falam, preciso estudar tudo isso daqui e ler. E eu acho que uma tendência que a gente tem é querer decorar, meio que assim, aprender o que é a frase. Por exemplo, esse exemplo que você deu, você tá com dor, quer sentar de outra forma? É um bom exemplo quando a pessoa tá mal alocada. Sim. Só que aí você levar isso, eu vou usar isso em todas as estações que eu passar. Isso vai soar mal, entendeu? Isso vai soar como robô, E aí você vai perder postura, vai perder tudo que você tem ali. Eu acho que um ponto que me ajudou muito na hora da prova foi pensar em todos os momentos o que eu gostaria que fizessem para mim naquele momento. Ou então, se fosse minha mãe, por exemplo, o que eu gostaria que estivessem fazendo ali? Se eu fosse o enfermeiro ou enfermeira que tá ali. Então, acho que isso é um ponto aí que tem que tomar cuidado na hora do nervoso para não tornar aquilo mecânico, né? Não ficar reproduzindo o que está escrito no livro, que é um exemplo, não uma conduta. Léo, você foi perfeito na sua colocação, porque isso é uma coisa que eu tive de pessoas que, enfim, vou deixar quieto, mas enfim. Muita gente chega na hora da prova e faz o quê? Desaba de falar tudo que decorou. E não é isso que eles querem. Eles querem saber como que você se relaciona, eles querem saber como que você conduz o atendimento de uma maneira normal. Não é para decorar a fala, pessoal. O Guia Prático de Comunicação Clínica, quando eu escrevi esse livro, eu coloquei as frases porque eu falei assim, não adianta eu encher de teoria se eu não exemplificar como que isso pode ser colocado, porque até o jeito ali de você escrever e como que você fala, o que você fala, pode soar de determinada maneira, mas aí entra, de novo, a gente tá falando de conteúdo, e a embalagem, porque eu falar, o senhor tá com dor, né? Nossa, o senhor tá com dor? Tipo, postura pra frente, preocupada, sabe? Olho no olho. Então, esses pontos, eles são essenciais. Não adianta você entrar com texto decorado lá.
Você tem que entrar com aquele embasamento teórico e entender como eu vou aplicar e sendo o ser humano que você é, entendeu? Porque eu tenho certeza, assim, que grande parte das pessoas que estão lá poderiam ir muito melhor se estivessem sendo avaliadas num dia normal, mas ficam nervosos, querem falar alguns aspectos XYZ que viu em algum lugar que era para falar. E aí, a leitura de um texto, às vezes ela é complicada, por isso que às vezes vídeo, né, você fazer vídeos é interessante. E uma dica que eu dou, e que eu acho que vocês fizeram também aqui no Soft Skills, foi filmar. A gente deixou a possibilidade de vocês filmarem os atendimentos de vocês, justamente porque eu considero isso a coisa mais importante. Não tem como isso, não tô falando eu, Renata, alecrim dourado, da prova prática. Não estou falando, tá? Eu tô falando, na verdade, isso porque a gente sabe que existem diversas técnicas para você fazer feedback, inclusive existem os grupos Balint, que a gente tem muito na medicina da família, em que as pessoas trazem ali videoconsultas para serem discutidas com os seus colegas dessa parte de comunicação. A gente tem o que o Darison fez com vocês também na arena de comunicação clínica, né? Justamente para vocês conseguirem perceber como que vocês estão posicionados. Então aqui, ó, eu, Renata, tô de perna cruzada, tô gesticulando e tal. Tô passando uma impressão, uma imagem. Inclusive, você de casa, comenta aqui embaixo o que vocês acham desse podcast. Mas é isso. Porque às vezes a gente tem a percepção, né, Léo? E eu acho que isso ficou muito claro, a gente teve esse papo também, de que muita gente sai da prova e acha, nossa, arrasei, deitei, fui muito bem nessa prova, parte teórica fui ótimo, XYZ fui ótimo, e aí quando vem a nota, fala assim, e agora fui mal pra dedéu, como é que eu fui mal, entendeu? Eles randomizaram. O que eu acho, porque às vezes eu escuto muitos relatos, a gente teve quase 200 alunos no Soft Skills, eu escutei muita gente falar, muita gente me mandando áudio, Renata, porque eu não sei se eu pontuei na tarefa do feedback da pediatria, né? Não cheguei na estação, então assim, conversei com muita gente e pessoas que eu achava que tinham ido muito bem pelo relato, acabaram não tendo o mesmo desempenho. E eu fiquei muito surpresa. E a única resposta que eu tenho para isso é, será que o tom de voz, o olho no olho, a linguagem não verbal foi legal? Porque a gente não percebe, gente. Se a gente tá nervoso, a gente mexe a perna, a gente fica mexendo pra lá e mexe pra cá. Eu mesmo tenho, assim, os meus, né, fico mexendo no meu cabelo e tal. Então, assim, tem que se segurar. A Stefania Zingoni, neuro, que vocês conhecem, falou que ela segura o dedo do pé. Ela fica segurando o dedo do pé porque ela mexe muito a perna. Então, ela fica espremendo o dedo do pé dela porque ela, assim, ela mexe a perna. Isso passa uma impressão pro avaliador. Ele tá vendo você como um todo ali. A posição que eles estavam, queria fazer essa pergunta. Era uma posição que dava para enxergar vocês como um todo? Era à frente, era atrás, era do lado? Mas eles tinham essa visão ali do atendimento por completo. São várias salas, né? Então, várias provas acontecem simultaneamente. Nas minhas, todas elas, o avaliador conseguia me ver por completo. Então, conseguia ver o jeito que eu tava sentada. E se ele não conseguia, era uma estação que ele mesmo se movimentava. Por exemplo, na da pediatria, teoricamente, o avaliador me veria só de costas. Mas o meu avaliador levantou e conseguiu ver eu olhando diretamente para a interna. E eu acho que é um pouco disso que você falou, de, eu mexo muito o dedão do pé. Eu mexo muito no cabelo. Então, isso é uma coisa que eu sei que eu mexo muito no cabelo quando eu tô nervosa. E eu percebi isso mais ainda quando eu tava estudando, gravando os meus vídeos e com os feedbacks das pessoas que eu estava estudando pra prova prática. E por que eu fiz? Eu fui de cabelo preso fazer a prova. Porque eu sabia que isso era algo que eu faço de forma automática e poderia me prejudicar. Aí eu fui de cabelo preso. Então, acho que são pequenas coisas que você consegue pegar o jeito treinando.
a gente não percebe, pessoal. É inconsciente. É. O jeito que a gente... o corpo fala. Tem até um livro, né? O corpo fala. Justamente porque isso passa uma imagem, isso passa uma percepção do quanto você tá seguro, do quanto você tá à vontade naquela situação. E é isso que eles conseguem captar ali. E se tem uma parte da avaliação que é subjetiva, e não tem jeito, é subjetiva, é isso que eles querem, isso é essencial para que você tenha um bom desempenho. Agora, depois que a gente Acho que falou até de... o ator tá na posição, né? Até Isso. o corpo dele vai estar É. falando pra você, tentando te Isso, trazer. assim. perfeito. Tem aquela paciente da estação da Ju, que, enfim, a Júlia, subcoordenadora aqui, que já estava no raio-x da prova prática há uns anos. A Ju, ela contou pra gente que teve uma que era uma... Nossa, essa também foi linda, essa situação. Eu achei muito legal, que era aquela paciente que tinha acabado de ter uma... Enfim, tinha acabado de ter o parto, e aí a criança foi para alojamento conjunto, ela tinha tido alguma complicação depois do parto, e basicamente você fazia esse primeiro atendimento e depois tinha um segundo momento que tinha a comunicação com a mãe. E ela estava super embotada, com a postura, tipo, mega retraída, e aí você ia desenvolvendo isso, conversando com ela a respeito do motivo pelo qual ela estava desse jeito, e ela contava que o marido tinha falecido de Covid na pandemia, que ela queria mandar a criança para adoção, e quem ficasse convencendo ela de que não era para mandar para adoção, lascou. Daí ela ficava super reativa e a pessoa acabava indo mal. Mas se você conversasse, tentasse entender os motivos, desse suporte psicológico... linda a situação. A galera de casa vai me matar, porque todo mundo odeia quando a gente fala que uma situação é bonita, mas não é isso, gente. É porque pensando assim, para fazer essa diferenciação, eu acho que são sutilezas que isso me faz acreditar numa medicina melhor, de verdade, porque realmente eu acho muito bonito, né? É bem legal mesmo de você conseguir avaliar uma pessoa nesse sentido, então, parabéns a mais. Que todo mundo deveria passar por esse processo seletivo e por essa preparação. Sim. Porque eu acho que é formativo mesmo. É formativo. Para a vida. Todos os pacientes merecem ter um atendimento assim, independente se você vai ser residente do Einstein, do HC, de qualquer lugar. Uhum. E eu acho que a gente aprende muito. Mesmo sendo ex-aluna do Einstein. Uhum. Eu acho que foi muito interessante. A gente estava até falando um pouquinho antes, assim, por que os ex-alunos do Einstein, que já têm tanto contato com o OSCE, com toda essa bagagem de soft skills, se beneficiam do curso de hands-on da Medcoff, sabe? Acho que foi um questionamento que a gente teve. E foi muito bom. Assim, eu tenho certeza que foi, assim, imprescindível. Eu adorei as aulas teóricas. Eu acho que foi muito bom também na parte prática, poder perceber onde estavam os meus probleminhas, entendeu? Deu para fazer um refinamento. Aqui, todas as minhas estações eu não acabava, porque eu falava muito. Eu lembro Não de diga você mais comentando. Não, eu falei, gente, no dia da prova eu preciso falar nisso. E é sério, tipo, a gente treinava, a gente fez um monte de cenário, a gente criou vários cenários e a gente treinava e dava certo. Mas quando eu vim para um contexto em que era um cenário desconhecido, com pessoas desconhecidas, um desconhecido me avaliando, meu desempenho foi diferente. Uhum. Então eu pude, antes da prova, antes do vamos ver, dar uma lapidada. E eu pedi para os atores para eles darem os feedbacks também para vocês. Uhum. Esse ano vai ser ainda maior, mas tipo, eu realmente quero que eles participem, porque quem está sendo atendido é que tem a maior percepção sobre a qualidade do atendimento que recebeu, certo? Porque o avaliador tá lá olhando, mas por vezes ele tá olhando o checklist também, então assim, e os nossos atores, eles são muito bons, eles trabalham... Nossa, são mesmo, gente. Muito bom. Parabéns a todos. Bons, sério, então, muito bons. PS simulado, paciente simulado, eles são maravilhosos. E aí, assim, realmente a gente chega a conversar e faz essa conversa, tipo, esse treinamento com eles também. Eles veem os roteiros, tiram as dúvidas e tudo mais. Mas é importante, eles trabalham com isso. Inclusive, eles fazem diversas simulações em faculdades de medicina. Então, são pessoas que manjam um pouco da parte médica, né? E acho que isso faz muita diferença. Vocês têm alguma outra impressão em relação a isso?
Eu acho que eu concordo muito com a Mabi, assim. Muita gente vem pro hands-on para conhecer a prova, o que é excelente, é muito importante. Mas no meu caso, se falando de mim, eu não estava vindo conhecer a prova. Eu sabia como era a prova porque eu tinha pessoas que eram, em termos de como funciona o modelo da prova, tenho conhecidos que já fazem faculdade, que já fazem residência lá. Mas foi essencial para mim para lapidar o que eu precisava, para me dar confiança. Porque esse é um ponto que eu acho que faz muita diferença também. Você tem que ter confiança nas suas atitudes e confiança no que você tá falando na prova. E eu tava num momento muito ansiogênico. Prestar prova é muito difícil, você pensa em muitas coisas. Eu tava vindo numa série de outras provas teóricas e algumas eu tava um pouco insegura. Então, poder fazer um intensivão, treinar tantas estações, lapidar as coisas que eu precisava, foi incrível, assim, em nenhum momento me arrependo, sou muito grata por ter feito o Hands-on Soft Skills, foi excelente. Bom, a gente fala muito, né? A gente tem 4 aqui, podia... Eu não sei nem que horas são. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que eu queria falar, que é importante, sobre a preparação, né? Então, a gente tá falando da prova. Eu queria saber como vocês se prepararam. E aí, eu até pedi pra eles, pessoal, pra eles trazerem alguns objetos, algumas coisinhas que eles usaram durante a preparação. E aí, Mabi, maravilhosa, trouxe todos os caderninhos dela aqui da primeira fase. A Mari trouxe da segunda fase, só pra mostrar pra vocês, porque são objetos, são coisas legais, como que eles faziam, o que eles faziam. Então, assim, as meninas me contaram diversas coisas no Papo de Aprovado, né? Esse podcast aqui é focado aqui, ó, aprovado na prática, então a gente tá falando mais de prova prática, mas eu queria só mostrar, porque, assim, existe esse perfil de pessoas organizadas, né? E as meninas, eu lembro que tem até isso daqui no meu Instagram, a gente tentou de tudo. Caderno de erros. Aqui o caderno de erros. Eu fiz também o caderno de Eu erro. queria que vocês contassem, então, em relação à primeira fase, rapidinho pro pessoal, como que vocês faziam. E vocês duas têm mais ou menos a mesma coisa, uma da primeira fase e outra da segunda fase, que a gente já vai contar. Sobre os temas das provas e tudo mais. Então, como que vocês corrigiam erros? Conta, que eu acho muito legal isso que vocês falaram nesse Papo de Aprovado. Muitos erros. A gente teve vários momentos. Júlia e eu estudamos juntas o tempo inteiro, então quando eu falo sobre mim, eu tô falando da gente. Entendam que foi uma extensão. Deu certo, graças a Deus. Fomos a mesma pessoa na preparação. 6 meses, hein? 6 meses de preparação, porque as meninas formaram no meio do ano passado, tiveram 6 meses de preparação. Vocês são da mesma turma? 6 meses Não. que não são 6 Não. meses, né? Nós 3. Boa, as 3 são da mesma turma. Sou turma 3. E o Léo, turma 3, que é uma antes. Não. A gente Aí 3. eu formei em 22. Boa, tá bom, beleza. Então, a gente teve muitos momentos. E aí, a gente sempre priorizou estudar de uma forma mais ativa. Então, a gente nunca sentou para assistir aula. Eu fui assistir aula só para a segunda fase, porque era isso, não era um terreno muito conhecido. Mas para a primeira fase, a gente só fez questão e corrigiu questão lendo os comentários. Legal. E aí, num primeiro momento, a gente teve a ideia de fazer um caderno de erros. Caderno de erros lindo, gente, lindo. Todo bonitinho. Colorido. Fui na papelaria da faculdade, comprei o caderno, cada cor era uma coisa, desenhei na capa. Utilidade do Funcionou caderno de nada, erros. só gastou meu tempo e minha caneta. Mas assim, acho que cada um tem a sua experiência pessoal. Pra mim e pra Júlia não funcionou. Porque a gente escrevia, corrigia os nossos erros das questões e a gente não retomava. Então, estão aqui as coisas, eu nem sei o que tá escrito, porque eu não abro isso aqui há muito tempo, tá? Aí passamos para um segundo momento. O segundo momento foi, vamos começar a fazer simulados e anotar. Nem lembrava mais. Mudei de caderno, tá, gente? Comprei outro caderno. Aí, vamos começar a fazer simulados e anotar dentro de cada área qual que era o tema de cada questão. E aí, grifar na cor rosa a questão que eu errei e de verde a questão... Critério, a cor, né? Critério.
De verde a questão que eu tinha errado e que, aí vem o easter egg, que é flashcards. Esse foi um momento, assim, foi uma virada de chave na minha visão, assim, de capacidade de retenção de conteúdo e de diminuição de erros. Começar a fazer flashcard. Então, flashcards próprios. A gente fazia as questões e gastava muito tempo para fazer nossos próprios flashcards. A gente tinha que ter muita disciplina de todo dia fazer as revisões. Então, eu tenho certeza que a gente perdeu, assim, dedicou muito tempo para fazer uma coisa mais lapidada. Então, era muito mais sobre qualidade do que quantidade. E no final das contas, eu acho que esse foi um caminho, assim, decisivo pra gente, assim, em termos de retenção de conteúdo. E até hoje, gente, tô no estágio, eu falo, eu tinha um flashcard disso, peraí. Peraí. Mas acho que o resumo do que a gente fez, o central é ver o que a gente errava, o motivo pelo qual a gente errava e tentar corrigir de uma forma ativa. Eu acho que esse é o resumo. A gente tentou fazer de várias formas, mas, assim, olhando friamente, era isso. E tem um terceiro. O terceiro, ele já é pra segunda fase. Isso, então eu vou passar pra Mari e depois a gente volta. Mas isso aí, muito legal pra quem tá de casa, né? Então, queimem os caras. Eu tô brincando. Mas assim, acho que cada um tem uma metodologia de estudo. Tem gente que funciona. Na mentoria singular, o Léo tá aqui, não vai me deixar mentir. A gente não gosta muito de caderno de erro, justamente por isso que a Mabi falou. Mas se você tem a disciplina de revisar esse caderno de erros com determinada frequência, beleza. É que eu acho que, né, ficar folheando é melhor ter lá o seu Anki e passando ali os flashcards, que é muito mais interessante. E aí, até a Mabi se corrigiu. É importante falar isso, né, pessoal? Quando a gente perde tempo fazendo flashcard, na verdade a gente está estudando, porque a partir do momento que a gente está pensando em como elaborar, o que a gente vai colocar na frente, o que a gente vai colocar no verso, a gente está relembrando, a gente está estudando, está revisando, e isso é essencial para que a gente depois estruture todo o nosso cronograma dentro desse contexto, né? Agora, primeira fase, pergunta para vocês, meninas. Vocês acham que tem um padrão? Sem dúvida. Um padrão de temas de questão? As provas? Com toda certeza. Do Einstein, tem um padrão. Vocês sentem que tem um padrão? Mudou. Acho que o Einstein tá mudando o padrão, Einstein, eu confesso que eu nunca consegui decifrar muito o padrão de prova do Einstein, porque mudou a banca algumas vezes. Então, acho que olhando no geral, as provas de residência, percebo uma prevalência considerável de alguns temas. Mas do Einstein especificamente ainda não consegui. Eu também eu não. acho que o que eu percebi de padrão é a forma de estruturação das questões. Então, são questões muito mais baseadas em casos clínicos. Então, segue um padrão de algumas outras instituições. Pelo menos acho que é a intenção deles, né? Claro, tem algumas questões que são um pouco mais diretas e detalhes, e enfim. Mas eu acho que a ideia é tentar exercitar um certo raciocínio clínico. Eu também acho. Acho que tem um perfil, a maior parte das questões tem um perfil, acho que bem parecido em alguns aspectos com, por exemplo, a prova da USP, da USP Ribeirão. Não é uma prova na maior parte. Obviamente tem aquela questão, tipo, a questão da bacia, antidecoreba, da Jó, maldita, que tem um padrão de decoreba, mas no geral são questões de raciocínios clínicos. Então, mas temáticas eu não percebo. Eu queria saber a impressão de vocês justamente porque eu tenho a mesma impressão, né? Mudou muito e aí, assim, os temas mesmo, a prova, pelo menos que eu corrigi há 2 anos, é outra com relação à prova de vocês. Então, eu lembro que eu e o Matheus aqui corrigindo, só caiu cirrose na prova, meu Deus do céu. Tinha um monte de questão de cirrose, né? Enfim. Léo, você acha isso também? Eu acho também, mas tem, mais ou menos o que as meninas falaram, eu acho que tá criando-se um padrão. Eu acho que assim, se você for observar, sei lá, de 2021 para cá, ela tem um padrão de melhora, assim, nesse sentido, né, de caso clínico. Eu achei a prova do ano passado muito boa, assim, não é? Eu achei boa também, prova, não teve mais a irradiação da fototerapia, 10 ou 30.
Na clínica caíram assuntos prevalentes, eu achei assuntos relevantes de serem cobrados, então Achei DPAC. coerente, né? Eu acho Óbvio que tem aquela questão ou outra, mas no geral achei uma boa prova. De maneira geral, o Einstein gosta muito de imagem, né? Esse ano a gente teve uma certa dificuldade com a qualidade da impressão, mas eu acho que se eu fosse trazer 2 pontos de destaque, seria raciocínio clínico e imagem. Então, desde exames radiológicos até tinha do Papa Nicolau, enfim, eles gostam de coisas visuais e a gente tem muito, muito enfoque nisso na faculdade como um todo, sabe? Então acho que 2 coisas pra ficar no radar. Beleza. Mari, desculpa, fala. Não, e eu acho que assim, por mais que o padrão esteja mudando, continua valendo sempre a pena fazer as provas antigas. Então, e acho que aí, falando um pouco sobre preparação, eu fiz caderno de erros, pra mim deu certo, mas eu tive que ativamente me forçar a revisar de forma contínua os meus erros, e dava muito certo em termos de padrão de instituições. Então, eu dividi por matéria, então era de várias cores, tipo, tinha 5 divisórias em relação a cada matéria, e quando era um tema que caía muito, por exemplo, na USP, na Santa Casa, eu escrevi embaixo, e deu certo. Mas acho que, em resumo, da minha preparação, da preparação das meninas e de muitas pessoas que eu conversei que deu certo, você tem que se expor ao erro. Você não pode ter medo de se expor ao desconhecido. Você não pode ter medo de fazer simulado. Você não pode ter medo de errar a questão. Porque às vezes a gente tá no início da preparação e fala, eu não vou fazer esse simulado porque vai cair um tema que eu não assisti a aula teórica ainda. Não, tem que fazer sim, porque você aprende com o seu erro, assim. Então, acho que a grande dica dependendo do tema, se você não tem uma base teórica, assiste a aula, ela vai te dar um fortalecimento, mas gasta a maior parte do seu tempo com questão, prova antiga e questões de simulados novos. Simulado autoral faz muita diferença, porque você tira um pouco daquilo de, às vezes você está fazendo prova antiga, você já conhece a prova que você está fazendo, já conhece a questão. Com o simulado autoral, você consegue ter uma noção do tempo da prova, da sua real dificuldade, do cansaço mental, porque tem tudo isso envolvendo a realização de uma prova. E acho que é muito importante você treinar isso, assim. Maravilhoso. Maravilhosa colocação. E você, Eu Léo? passei pela mesma coisa. Eu estudei 2 anos. Primeiro, acho que até o mesmo caderno, da papelaria da faculdade. Eu tinha 3 cadernos, todos escritos inteiro. E eu achava aquilo lindo. Escrevia e tal, falava, não, tá aqui o que eu preciso saber. Nunca abri o caderno, obviamente. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é muito mais pelo nosso ego ali, de uma sensação de estar fazendo, do que propriamente aprendendo com aquilo. E eu fiz a mentoria com o Matheus. E aí, o ano passado, quando eu comecei, inclusive um abraço pro Matheus, um fã. E o ano passado, quando eu comecei, ele falou, sua vida vai ser flashcards, Anki. E é basicamente isso. Eu acho que, assim, além de ajudar muito, você ver muito mais aquilo, é muito mais fácil na hora de procurar também. Então, assim, eu quero ver o critério de toque, sei lá. Bota buscar, escreve e vai estar lá o que você pensou. Então, assim, pensei isso, aprendi algo a mais. Você consegue acrescentar ali. Então, aquilo vai aparecer para você atualizado. O caderno não, né? O caderno você vai ter que olhar ali, buscar. Então, acho que o grande ponto que eu recomendaria são os flashcards do Anki aí e a mentoria singular. Mas a Mari gostou do caderno. Mas eu também fazia flashcards associadamente. Então, assim... Agora não dá. Atualmente, por exemplo, na residência, eu tô tentando usar o Anki, é uma coisa que eu utilizaria também, porque acho que o caderno é um pouco de perfil, eu acho que o flashcard funciona pra todo mundo. Então, se você vai arriscar numa coisa primeiro... Eu sinto que tem que ter muita disciplina, realmente, pra usar o caderno, né? Sim. E aparentemente vocês estão parecendo o edital do PSU Minas, que grifa texto aqui, ó, pá, que você marca texto, todas as notas tem que marcar no edital lá do PSU. 25 páginas você tem que grifar, todo o seu histórico escolar, é uma loucura aquele negócio. Mas a gente falou e não falou da preparação. Como cada um se preparou? Posso falar da segunda fase? Acho que Júlia e eu começamos a nos preparar com uma certa antecedência. Vocês viram, né, pessoal? A B1 e B2, né? Uma B1, uma B2, brincadeira. Não. Não sei. A gente começou a se preparar com uma certa antecedência, acho que por ter
ficado numa zona de conforto com a nota da primeira fase. Então, a gente já sabia que a gente ia para a segunda fase e a gente estava prestando poucas provas. A gente não tinha que se preocupar muito com outras provas que iam ter nesse meio tempo. Então, o que a gente inicialmente fez, e que eu acho que foi muito legal, foi criar os nossos próprios cenários. Isso foi muito legal, porque a gente tinha que criar o checklist. Então, a gente fez um grupinho de 3 pessoas, e cada uma criava um cenário, e aí... Né? Cada uma levava alguns cenários. Alguns cenários de matérias diferentes, e pautados assim, a gente montava um checklist, 30% de habilidades teóricas, de conhecimentos mais táticos, técnicos, e 70% de soft skills. E aí a gente tinha que montar uma parte de instruções para o ator, que era uma de nós, instruções para o avaliador, enfim, foi muito legal. E eu acho que a gente, passando por diferentes momentos, então, sendo o aluno que está sendo avaliado, sendo ator e sendo avaliador, isso te dá uma visão mais completa. E você acaba aprendendo muito com as pessoas que estão fazendo junto com você. Com certeza. O que a gente fez também, acho que essa parte era um pouquinho mais passiva. Então, a gente tinha muitos na plataforma da Match Coffee. Não fui eu que falei, hein? No livrinho. Eu acho que cansa às vezes de ficar sempre atuando e... Até porque a gente é péssima atuando. Cansa. Então, às vezes é gostoso ter um conteúdo um pouquinho mais mastigado e um ator falando com você, um ator de verdade falando com você. E aí o que a gente fazia era, uma das pessoas vai atuar e as outras pessoas vão fazer mentalmente, e no caderninho, passo a passo de como gostaria de conduzir essa situação. E eu acho que foi muito legal, assim, de depois parar para ler o checklist e entender, acho que essa parte eu teria feito. A parte... Peraí... Aí, ó. Isso. Pré-natal. Pré-natal. E aí eu coloquei, gente, a primeira linha é higienizei as mãos e me apresentei, tá? Então, assim, E é um back to ponto do basics. checklist. Exato. É um ponto do checklist, tem que fazer. E é isso, tipo, todas as páginas do meu caderno higienizei as mãos e me apresentei. Que aí fica medular, né? Medular, e vira um hábito mesmo. E aí eu coloquei todas as coisas que eu gostaria de ter feito, e aí depois, olhando, corrigindo os meus erros, eu coloquei em vermelho o que eu não fiz. Legal. E o que eu poderia ter feito de diferente. Essa daí você quase gabaritou, praticamente. Eu fui bem, eu gosto de geografia, faço pede. Acho que uma coisa a acrescentar no jeito que a gente treinou é que a gente sempre fazia com o tempo real das estações. Então isso é muito, muito importante, porque é muito diferente você treinar com 20 minutos, você treinar com 8 minutos, né, que é o que acontece lá no dia. Então, isso também foi dando uma percepção maior de quanto tempo a gente podia dedicar a cada, sei lá, etapa da condução da consulta ali, da coisa. Sim. Só para contextualizar para quem não conhece a plataforma, então quem compra aí o hands-on presencial acaba ganhando o hands-on online, que tem mais de 100 estações modelo OSCE, e a gente faz um modelo que é uma metodologia ativa. Então a gente realmente não quer só que você fique lá olhando o atendimento perfeito ou corrigindo o atendimento de alguém. É realmente para você praticar, para que você faça aquela estação, seja num grupo de estudo, seja sozinho. Então nós fazemos a mesma estação, o mesmo cenário que foi feito pelo professor, a gente cronometra aquilo, então tarefa por tarefa, o cenário, né, fica com um cronômetrozinho, uma ampulhetinha ali aparecendo, e tem a interação do ator olhando para a câmera em primeira pessoa, igual eu estou falando com você, contando a historinha dele. Então tem o cenário e aí às vezes tem uma tarefa e a resposta do ator, então sei lá, faça a anamnese direcionada para a queixa. Como é que você vai fazer, né? Porque precisaria ter uma interação ali, você perguntando e ele respondendo. A forma que a gente conseguiu fazer isso foi jogar todas as informações para essa fala do ator. Então você já imagina, talvez você tenha esquecido alguma coisa ali, mas são dados que a gente considera importantes para que você dê o segmento naquela estação. E depois você
aprimora ali o que você tinha errado e você relembra que aquilo você tinha que perguntar. Então, é a nossa forma de agir em relação a essas situações, porque é uma forma de vocês realmente treinarem. Depois tem o debriefing do professor, então o professor explicando o checklist. Tem os roteiros também em PDF para você fazer em grupo de estudo também, se você quiser. E a gente tem também a estação modelo, a estação perfeita, e que para o Einstein eu acho muito importante, porque você consegue ver ali a atuação do professor, como que ele está conduzindo, se você concorda, se você não concorda. E aí eu até sou muito crítica comigo mesma. Eu já regravaria tudo de novo, mas é até importante vocês olharem e falarem: a Renata viajou na maionese aí, ela podia ter sido mais empática. Exato, isso faz parte também. A gente tenta fazer, e pessoal, pra gente também, a gente tá gravando aqui, né? Então, tipo, é um cenário simulado, é óbvio, ninguém vai fazer um atendimento perfeito. Acho que a gente tenta fazer o mais natural possível pra ficar legal pra vocês, mas exatamente isso, vocês vão olhar lá e vão falar: isso daqui foi legal, isso daqui eu posso pegar pra mim ou não, tem que ter esse senso crítico, né? O que vocês têm de percepção? Então as meninas fizeram esses cenários, usaram a plataforma, estudaram em grupo, como que cada um de vocês fez? Diferente um pouco da Mabi e da Ju, eu estava prestando outras provas e não estava tão confiante assim da minha nota no primeiro momento. Então eu só comecei a me preocupar oficialmente com a questão da segunda fase quando tinha saído o gabarito, quando tinha saído a lista. E desde que saiu a lista, uma vez por semana, eu e um grupo de mais 2 amigos, a gente se reunia para estudar para a segunda fase, porque por mais que eu tivesse outras provas, o Einstein era uma das minhas principais escolhas e eu queria ter segurança na hora de prestar a prova. A gente começou fazendo as provas antigas do Einstein, porque na plataforma da Medcoff tem checklists. O checklist do Einstein não é liberado, mas nessa conversa com pessoas que prestaram, a gente consegue montar, e foi o que inclusive a Medcoff tem, o checklist das provas antigas, a gente fez. Com o meu grupo de estudos, todo mundo fazia pelo menos uma prova inteira. Então, são 6 estações, se eu não me engano. Sim. Todo mundo fazia por dia de estudo pelo menos 6 estações. E quando a gente só terminava, então a gente só ia embora para casa quando todo mundo tivesse feito 6 estações. E no tempo que sobrava, cada um... os 3 tinham a plataforma, então que a gente estudava coisas teóricas nesse período. Depois que passou uma das provas que era o nosso principal objetivo, que foi a prova do HC, então uma amiga minha intensificou os estudos, começou a estudar a semana inteira porque não tinha outras provas. Quando passou a prova da Paulista, pra mim, a gente se juntou num intensivão, meu grupo completo de 3 pessoas. Então a gente ficou todos os dias fazendo simulações das provas. A gente não tinha muitos cenários além das provas antigas, então o que a gente fazia, a gente criou alguns em número bem menor do que a Mabi e a Ju. A gente criou alguns cenários e a gente pegava alguns cenários das simulações da plataforma da Medcoff e olhava e falava assim: a gente pode colocar nesse cenário isso aqui de soft skill. Legal. Então a gente, no grupo, meio que implementava a estação para que ela ficasse mais Einstein-like. Então, a gente modificava desse jeito. E era sempre também que nem as meninas faziam. Em 3 pessoas, uma pessoa era o ator, uma pessoa era o avaliado e o outro era o avaliador. E acho que isso funciona muito, muito bem, assim. De forma associada, cada um em casa também estudava procedimento, algumas coisas teóricas e a gente foi sempre conversando também com amigos que estavam prestando. A gente trocava informações também com as meninas, com a Ju, com a Mabi. Chegamos a nos reunir um dia para estudar algumas coisas de procedimentos também. E eu acho que uma coisa que fez muita diferença na minha preparação é você estar se preparando com pessoas que você tem um mínimo de relação para que a pessoa possa olhar para você e falar assim: Mari, isso não foi legal. Essa cara que você fez não é muito legal que você faça. Ou você precisa ser mais calorosa na sua postura. E pessoas que estejam interessadas também. Porque
é muito cansativo, a gente acha, nossa, vai ser muito legal, eu vou ficar treinando situações práticas, vai ser super tranquilo esse estudo. Não é. É cansativo, é desgastante, mas é muito importante, porque é uma prova. Você não pode chegar lá e achar que só porque é uma prova prática que avalia 70% de soft skills, que é fácil. Pelo contrário. De jeito nenhum, de jeito exato. nenhum. Isso aí que você colocou, muito legal. Vou pegar todas as suas dicas para implementar os soft skills, brincadeira. A gente tem algumas que são específicas, mais carinha do Einstein, mas a gente acaba abordando, englobando todas as instituições. Mandei para vocês um esqueleto de 1000, então não sei o que, porque essas daqui são verdes, essas daqui são amarela, vermelha, né? Eu tentei mandar para vocês ali também, e tinham essas que eram mais essa pegada dos soft skills, acabou ficando mais na clínica, né? Acho que vocês perceberam que teve um viés ali, eu e o Matheus, a gente abraçou um pouquinho mais essa parte, e tinham algumas também de PED, de GO, tinham estações que englobavam isso, mas é muito legal porque é importante isso que você está colocando. Dá para você melhorar. Então, a gente dá a base para vocês. Vocês conseguem também ir por um outro caminho, né? E acrescentar, aprimorar isso de uma forma que vocês acreditam que dá para encaixar, aproveitar aquele cenário dessa outra forma. Então, muito legal. Vou depois pegar as dicas. E, Léo, e você? Me conta. Vou falar um pouco mais sintetizado, porque tem muita coisa semelhante, mas acho que foram 2 pontos importantes assim, na preparação para a segunda fase. O primeiro foi o explorar o erro, que foi o que, acho que foi a Ju que falou. Foi a Mari que falou. Explorar o erro. Eu também estava estudando para outras primeiras fases, estava deixando para depois, e eu ia assistindo os vídeos que primeira pessoa, ia treinando ali em casa no final do dia. E eu achei que eu estava bem. Eu falei assim, não, tá indo tudo bem e tal. O primeiro dia que eu me reuni com amigos na faculdade para treinar, eu falei, cara, não tá nada bem, assim, eu tava muito mais tímido, na hora de fazer você ficar muito mais travado do que quando você tá sozinho, refletindo e tentando falar alguma coisa sem alguém te julgando em volta. Então, acho que assim, o primeiro ponto é isso, tem que ter uma exposição aí, porque o dia vai ser maior a exposição, o nervosismo também. Sem dúvidas, é essencial. Tipo, a plataforma, acho que ela é um plus para você, né, pegar o que você aprendeu ali no curso presencial e aprimore, né? E eu acho que a plataforma entra muito com a variedade, né? Então, assim, você vai pegar 50 vídeos ali, que não vai dar tempo de você treinar 50 em um dia. Mas você vai assistir aquilo ali e vai te dar uma base do que pode vir de diagnóstico e tudo mais. E eu acho que a segunda coisa, que foi o que me ajudou a tranquilizar, assim, eu ficava muito tenso com coisas que eu esquecia quando eu ia treinar. Então, por exemplo, na PED eu esquecia da vacina. Aí na outra eu falava da vacina e esquecia do aleitamento, alguma coisa assim. E aí eu combinei com o pessoal que eu estudava, a gente ia montar um esqueleto de cada especialidade. Então, por exemplo, a clínica, eu lembro muito bem das suas aulas, você falava assim, clínica, quando por emergência, ABCDE. Faz que não vai ter erro. Então a gente tinha um esqueleto do que a gente ia perguntar de acordo com o que vinha. Então ficou meio que sistematizado. Por exemplo, GO, assim, a gente ia fazer exame físico, sempre falava, você quer que traga, vou chamar a enfermeira, ou então você tem algum acompanhante para entrar na sala. Ótimo. Então ficavam coisas que estavam em todas as estações, mas que se a gente não tivesse aquilo sistematizado, a gente acabava esquecendo e eram pontos importantes ali. Então acho que era meio que o esqueleto do que caía em cada, assim, do que sempre ia estar presente. Vocês sabem que eu percebi que essa era uma dor recentemente, assim, nesse sentido de, é óbvio, todo mundo tem dificuldade de esquematizar isso, mas em cada um desses cenários, eu acabei percebendo isso e esse ano eu fiz um livro. Outro livro. Eu fiz um livro que vai chamar, na verdade, é um guia sobre OSCE. Então, tipo assim, se você estiver num cenário de ovulatório, como que você tem que conduzir? O que você precisa iniciar? O que você não pode esquecer? Se você estiver na emergência, monitorização, oxigênio, veia. Então, se você tem isso na base, assim, você consegue adicionar outras coisas. É claro, acho que o que vocês fizeram até de chamar o acompanhante, ótimo, dá ainda para eu acrescentar isso, eu vou colocar lá, ó lá. Gente, eu amei esse papo, porque assim, eu tô pegando várias coisas que eu vou acrescentar. Isso aqui que eu tinha notado, tipo, eu fazia pontos gerais no caderninho, só de segunda fase. Ó, não vai dar pra ver, minha letra é pequena. Mas pontos que eu sempre esquecia. Então,
retorno, notificação, e tá escrito segunda fase HII e pontos importantes gerais, e pontos importantes em algumas coisas. Então, na GEOC sempre cai coisa de IST ou de violência, lembrar de todas as ISTs ou de doenças transmissíveis por relação sexual. Então, pontos que eu esquecia e que eram muito frequentes. Então, eu fui anotando. E coisas também que não são só técnicas, mas também coisas teóricas. Então, eu anotei atenção ao ambiente e ao que você é. Porque isso faz muita diferença na condução. Nossa, e aí, muito tem que fazer bom. também de você se qualificar, né? Você tem que falar, olá, eu sou a Júlia, blá, blá, blá. Que isso também já te insere no cenário, né? Exatamente. Cara, eu posso contar uma coisa pra vocês? O pessoal do Revalida, a gente faz curso hands-on pro Revalida aqui também, né? E o pessoal do Revalida, eles são muito feras nessa parte de estruturar o atendimento do OSC. Então, assim, eu lembro, uma das primeiras vezes que eu fui avaliadora, eu olhei e falei assim, gente, eles são impressionantes. Porque, assim, eles pegam uma síndrome, porque a prova tem essa pegada. Eles pegam uma grande síndrome clínica, então, você atenderá a Júlia com falta de ar há 3 dias. E aí você precisa pegar, dentro da falta de ar, todos os diferenciais. E aí eles já dão meio que as tarefas, o que você vai ter que fazer logo na primeira folha. Então você simula um atendimento real, sabendo que você tem que cumprir aquelas tarefas, dentro de um contexto da dispneia, por exemplo. E aí, pensando nisso até, existe um livro que é sobre grandes síndromes e provas OSCE, que a gente adaptou, óbvio, melhorou. A gente tem aulas do extensivo internato também, que tem checklists das grandes síndromes, e a gente fez isso também para estruturar dentro desse contexto, para não esquecer de nada. Então, na parte da anamnese, por exemplo, anemia, o que você tem que perguntar? Então, a gente estruturou assim, anemia, dispneia, dor torácica, todas as principais síndromes de forma geral, e os cenários. Isso que vocês colocaram, assim, eu sempre falava, não sei se vocês lembram, né, assim, com relação. Entra na sala, olha o cenário, olha a roupa, vê se tem algum objeto na cena, porque quando você entra, fez isso, beleza, agora eu tenho que me apresentar, nome, função, vou higienizar minhas mãos. Acaba ficando uma coisa muito padronizada, e essa vai ser a parte, diremos assim, robótica do seu atendimento, porém sendo empático, né? Então fica medular ali para você não esquecer daquilo, só que nunca fazendo de uma forma só falar por falar, né? Então, olá! Olho no olho, meu nome é Renata, eu sou médica da reumatologia que vai atender você aqui hoje. O que eu posso te ajudar? Né? Então, assim, não adianta você falar, olá, meu nome é Renata, eu sou médica da reumatologia, sou eu que vou te atender, tá bom? Não vai dar assim, gente. E eu acho que isso entra um pouco na questão do tempo. Você tem que lembrar que você tem 8 minutos pra atender, mas você não pode querer sair falando blá, 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 só pra cumprir o tempo que você tem vou me apresentar rápido, porque aí eu faço as outras coisas. Não, calma, você tá atendendo uma pessoa, às vezes vale mais a pena esquecer um detalhezinho da anamnese que não faz tanta diferença e ter um tempo pra conversar com o paciente. Perfeito. Essa é a minha visão. Não, concordo totalmente. Isso que eu tô falando de estruturação da grande síndrome é mais para você ter a ferramenta para você se sentir mais seguro, né, na hora de você fazer aquelas perguntas. Prova da USP Ribeirão, por exemplo, é bem papum. Eles não querem saber muito. Paulista também. A Eu fiz Paulista a também. segunda fase da Paulista. Papum. Totalmente e é diferente. mais procedimento, é uma prova que não sei nem se... Assim, eu não chamo a prova da Paulista de prova OSCE, eu chamo de prova de habilidades, que é até o que eles colocam, porque é mais procedimento, nem tem ator, quando tem uma pessoa lá, é um braço para você ferir uma PA, é tipo isso, né? Então, tem essa pegada um pouco diferente. Na da USP Ribeirão, por exemplo, teve uma palpação de nódulo na mama, e você tinha que fazer ali toda a palpação, o exame físico, e na hora de conversar e comunicar, eu acredito que era acredito não, eu cheguei a ver o checklist, era uma coisa muito, muito direta, muito objetiva. Não era nada
como a gente vê no Einstein, né? E é lá que eles pontuam isso de chamar alguém dentro da sala. Isso. Foi de lá que a gente tirou. A gente foi pegando várias e buscando o que era melhor de cada pra Exatamente. fazer a prova do E Einstein. é bem mais direto. Só que assim, se você falar, ai, nossa, então é um nódulo na mama que a gente vai investigar, ou se você fala, é um nódulo na mama que você vai investigar. Tipo, tem até aquela nota da comunicação, eles sempre colocam, usou linguagem sem jargões, sempre assim. Mas é muito sutil, é uma coisa que não é assim, fez ou não fez. Sim. É bem direto, bem objetivo. Muito legal. Eu amei esse papo. Agora, pra fechar, quero ver o que os meninos vão falar pra gente encerrar aqui o nosso episódio. Então, eu vou contar pra vocês, pessoal, um cenário, uma situação, e eu quero que a gente discuta um pouquinho os pontos, os aspectos que vocês consideram nesse cenário que eu considero desafiador. Então, vamos lá. Imagina que você está num hospital de referência e um paciente de 68 anos, o Sr. Carlos, é diagnosticado com um câncer de próstata já avançado. Fez a biópsia, os exames de imagem e os médicos confirmaram a presença de metástase em outros órgãos. Beleza. Durante uma consulta, o oncologista, Dr. Almeida, conversa com a equipe sobre o tratamento. Beleza. Ele menciona que, por conta da gravidade da situação, é melhor não informar o paciente sobre a extensão do quadro, acreditando que isso poderia gerar mais angústia. Então, o seu chefe ali está falando basicamente que o senhor Carlos tem um câncer metastático e que não é para falar porque isso vai gerar angústia. Ao mesmo tempo, você está acompanhando o caso e durante uma visita ao paciente, o senhor Carlos expressa uma preocupação. Sinto que algo não está certo. Minha energia está baixa e eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Você percebe a vulnerabilidade e sente-se dividido entre o que foi instruído a fazer com o seu preceptor e a necessidade de se comunicar com Carlos. Tempo. Brincadeira. Gente, e aí? Vamos lá. Einsteinianos, contem-me. O que vocês fariam nessa situação? Que tem tantas camadas também aqui, né? Quem quer começar? Você falou um assim. Eu senti eu que você posso quer começar. Eu acho que isso vem... Uma coisa que é muito importante em todos os cenários, e nesse cenário é muito importante, é você saber o que você é. É muito diferente eles te colocarem na situação como você sendo chefe e você como sendo residente. Acho que nesse caso era residente, né? Você é residente. E você... Porque adiciona um fator a mais para o cenário. Na minha percepção, adiciona mais uma complexidade. Você não só tem que lidar com um paciente, com uma notícia difícil, mas também com um preceptor, que é o seu superior, que você tem que respeitar. Então, com a forma que você vai ter esse jogo de cintura. Então, acho que esse ponto é difícil, assim. Mas o que eu faria? Como que você acha que você conduziria? Eu acho que no primeiro momento... O preceptor primeiro. A primeira coisa que eu tentaria falar é conversar com o preceptor. Expondo sempre com educação e tentando trazer até evidência, se você tiver. Então, o que eu falaria para o preceptor é que o paciente trouxe o questionamento, que o paciente tem desejo de saber sobre a notícia e que, por mais que seja um prognóstico ruim, uma notícia ruim, a gente, contando para o paciente, a gente pode permitir, por exemplo, cuidados paliativos, um melhor fim de vida para esse paciente e perguntar, óbvio, o que o senhor acha sobre isso, ou o que você... tentar sempre trazer a outra pessoa para conversa e falar com respeito, assim. Então, se o preceptor falasse, mas óbvio que não, todos os meus pacientes eu não conto. Aí você joga aquilo. Aí eu entendo, eu respeito a sua opinião, respeito a sua experiência. E aí dá para falar, mas eu tive a experiência em um outro estágio, que tal coisa aconteceu. Será que a gente não poderia tentar? O paciente trouxe essa demanda. Então, sempre tentar falar com... Uma coisa que eu usei na prova é não bater de frente com o preceptor. Eu não acho que isso é uma conduta adequada, eu não acho que para a prova, eu não acho que isso é uma conduta adequada, e não acho que você traz pontos positivos com isso. Então, eu tentaria conversar de forma educada, trazendo argumentos para o preceptor. Aí, eu não sei como ele reagiria a partir disso.
A gente coloca isso até num dos capítulos também. E é muito difícil a gente ficar nessa encruzilhada entre o que você sabe que é benéfico e importante para o paciente e essa outra situação, né? Que você precisa respeitar o seu superior. E aí a gente sempre tem que lembrar que nós estamos cuidando do paciente. Mas a gente tem que ter o jogo de cintura para conversar com aquele preceptor, para lutar, diremos assim, para a melhor conduta que você sabe que é para aquele paciente. Léo, qual que é a sua percepção dessa parte do preceptor? Daí eu vou deixar o outro ponto para as meninas comentarem. Eu acho que assim, normalmente em prova prática, às vezes até na vida, a gente tem uma tendência a pensar assim, ele tá fazendo isso porque ele é teimoso, ou então porque ele acha que isso é só o melhor e tudo mais. O que eu fazia na prova prática e tento levar para a vida também é sempre questionar a pessoa e entender por que ela tá fazendo aquilo. Legal. Então entrar com a pergunta assim, por que você acha que ele não deve saber da notícia? Qual que é o motivo? E aí teria uma série de respostas. Mas aí sempre pensando no argumento que eu levaria para isso. Por exemplo, ele quer saber. Assim, se você acha que está poupando, talvez a gente está criando mais ansiedade, a pessoa não está entendendo por que está causando, o que está causando esse enfraquecimento, né, essa sensação, sintomas que ele está sentindo. Então, assim, não só nessa ocasião, mas em diversas de prova prática eu tentava sempre fazer isso. O que a pessoa, o ator, por que ele quer isso? E eu usei muito isso em vacina, quando vinha aquele paciente anti-vax, assim, né? Vinha, não quero tomar a vacina e tal. E aí, às vezes, você perguntava e a pessoa achava uma coisa que era muito mais fácil de responder do que parecia. Falava assim, não, vai vir uma pessoa casca dura aqui e vai ficar só negando. E às vezes não, quando você pergunta isso, ele abre o leque, você explica e resolveu o conflito. Então, acho que nesse sentido do preceptor, eu iria por esse lado, tentar entender o motivo, claro que não é fácil, né? Você está num cargo inferior hierárquico, né? Acho que isso dá uma dificultada, mas eu iria nesse racional aí do porquê ele está pensando isso. Eu já passei por isso na vida real, de uma conduta que propuseram, que eu, assim, discordava, e aí eu cheguei e perguntei, era uma pessoa, assim, top, e aí eu falei, professor, eu gostaria muito de saber o porquê a senhora, né, faria isso, porque eu não estou acostumada, né, assim, nunca ouvi falar, será que a senhora poderia me explicar e me ensinar? Eu acho que você colocar esse outro lado nessa posição de, tipo, me ensine que eu quero saber, pode ser uma saída, tanto para a vida quanto para a prova prática. E aí, eu me surpreendi, porque eu tive uma resposta e basicamente uma aula sobre aquilo, e eu me convenci daquela conduta, sabe? E aí eu falei, cara, agora eu tô confortável, agora eu entendi o porquê, porque eu realmente não estava entendendo o porquê, e era uma coisa que não era assim, era preto no branco, ou faz, não faz. Só que na percepção, na experiência da pessoa, era algo incrível. Eu tô falando aqui, mas, tipo, a pessoa, inclusive, até sabe porque eu já contei pra ela. Tipo, mas, assim, isso é muito importante, né? Isso que você falou, compreender, né? O motivo pelo qual a pessoa não quer, às vezes foi por uma experiência ruim também com outro paciente, alguma coisa que aconteceu, certo? E talvez se colocar nessa posição de aprendiz. E aí, acho que dá essa percepção pro ator de que, tá, então ele vai me ouvir, né? Assim. Meninas, e vocês? O que vocês acham da segunda parte em relação ao paciente? Então, a gente está falando aqui de um cerco do silêncio, diremos assim, pela equipe médica. Então, só a família, por exemplo, vai poder saber nessa situação? O que vocês acham com relação a isso? Eu acho que é aquilo que a gente falou bem no comecinho, tem aquilo que eu acredito e tem como colocar aquilo que eu acredito. Então, eu acho que cerco de silêncio é um tópico bem delicado, assim, e mais prevalente do que eu gostaria. Enfim, que eu não acho benéfico para o paciente e acho que isso, inclusive, se comprova na vida, né? Então, acho que primeiro eu entendo como direito do paciente ele saber daquilo que é dele, né? E aí eu acho que tem 3 coisas, talvez, nesse cenário. Primeiro, que os meninos falaram, que eu acho que é indissociável, então o chefe em questão parecia querer o bem do paciente, né? Ele fala, nossa, ele tá angustiado. E o paciente se mostra angustiado. Então, acho que seria uma chave para puxar do chefe para o paciente, perceba o que você quer
trazer o melhor e tirar a angústia do paciente, mas ele tá se mostrando angustiado. E aí, já puxar isso pro paciente, né? Então, dar a notícia para ele daquilo que está acontecendo, que é um câncer de próstata avançado. Aí, como fazer isso? Acho que a gente tem o Spikes muito bem consolidado, né? Mas acho que uma coisa que funciona muito bem é pedir para o paciente resgatar aquilo que ele está entendendo da situação. E geralmente dali você percebe que o cerco do silêncio, na verdade, é muito mais teórico do que prático, porque o paciente sempre sabe que tem alguma coisa estranha. Sempre sabe que tem alguma coisa diferente, né? Então, às vezes ele ir puxando, ele próprio já vai identificando pontos de, assim, conhecimento acerca de alguma doença que ele não sabe o nome, e no fim a gente só vai trazer junto com ele o nome do que está acontecendo. Então, ele resgatando dados biográficos do que mudou, do que ele está sentindo de diferente, você colocando, a gente percebe que de fato isso pode ser alguma alteração, alguma doença, e trazendo com os nomes de verdade, né, que a gente tem que falar no fim, que é um câncer de próstata avançado. Acho que dá os nomes aos bois. Mas colocar ele como protagonista no próprio diagnóstico, acho que faz muito sentido. Justamente para Ressignificar a vida. Que eu acho que isso é uma coisa importante para qualquer um de nós, né? Assim, a gente deu o exemplo aqui do cerco do silêncio sugerido, diremos assim, por um preceptor, mas a gente vê isso muito em relação aos familiares. E aí acho que a principal coisa, a gente até tem uma estação sobre isso, que é você entender qual é a percepção, por que aquele familiar tá querendo esconder. Ah, mas é para proteger. E aí jogar esse outro ponto do tipo, como é importante a pessoa saber para ela ressignificar também. E muitas das vezes, tipo, você pode ter respostas ou expectativas ou ideias daquele familiar que é diferente do que só isso, do que só proteger. Às vezes até desconhecimentos ou ideias erradas em relação à própria doença. Então, é muito importante isso para a gente conseguir amarrar e fazer essa comunicação de uma forma adequada e correta, né? Assim. Eu acho que tem uma coisa que me deixava muito ansiosa com relação à prova e essa comunicação de más notícias, que era, e se o paciente, o ator, virasse para mim, enquanto eu estava lá tentando estruturar o meu Spikes e falasse, doutora, eu tenho câncer? Eu tô com câncer? Se ele quebrasse a minha organização mental do que eu entendia que era o melhor a ser feito, como é o Spikes. E eu acho que é uma coisa, assim, na vida real, acontece muito. Muito. E eu acho que tem que ter muito jogo de cintura para na prova também e na vida não se desesperar, para isso não te desorganizar a ponto de você esquecer tudo aquilo que é importante, de você trazer o paciente de volta e falar, eu não vou esconder nada de você, vamos junto, eu quero tentar te explicar o que está acontecendo. Mas eu acho que nessas horas é importante você ser sincero. Eu acho que não dá para você ficar tentando desviar, não, pera, veja bem, vamos voltar para o S do Spikes, entendeu? Não Calma aí que eu não cheguei nessa parte ainda. Peraí. Exato, não dá. Porque é aquilo que ele quer ser informado naquele momento e pouco importa o que você tá fazendo antes, né? Ele tá pedindo isso pra você ali, né? E eu acho que respeitar o silêncio também. Eu sinto que a gente tem muita dificuldade de respeitar o silêncio, respeitar o momento. E talvez nesse contexto de que você tá dando uma notícia difícil pro paciente, você vai precisar esperar e sentir do cenário o que ele vai exigir de você. Lembro até hoje da gente trabalhando, eu comuniquei que um paciente tinha um câncer na vida real, e aí o filho da paciente saiu da sala, se jogou no chão e começou a chorar. E aí eu era de madrugada, não sabia se eu ficava com a paciente que estava recebendo a notícia, se eu ia lá no chão pra, sei lá, ver o que estava acontecendo. Então, assim, eu acho que tem coisas que vão fugir do nosso controle, sabe? Que eu acho que a gente precisa ter muita leitura e se expor e colocar em prática. Então, eu acho que para essa
nesse cenário que você trouxe, acho que, além de tudo que eles falaram, seria entender o que ele entende como importante para ele naquele momento. Então, acho que dialoga muito com cuidados paliativos, né? Mas, enfim, entender quem é o seu Carlos, né? Caramba, você lembrou, hein? Ó, tá bom. Quem que é o seu Carlos? Quem que é a família dele? O que ele gosta de fazer? O que seria importante para ele? E mesmo se ele não estiver morrendo, né, que se ele não for morrer naquela internação, o que eu posso fazer para deixar o seu Carlos mais confortável diante de uma situação que não vai ser positiva, entendeu? Assim, o que eu consigo extrair dessa situação para dar um pouco mais de conforto para ele. Então, acho que é difícil esse cenário. Sabe uma coisa que eu acho Eu que... peguei um cenário difícil pra vocês, ué. Uma coisa desse cenário também que talvez na prova eu tentaria levantar, que o cerco de silêncio geralmente não é sobre uma pessoa, né? Então, no cenário aí tinha uma equipe. Então, talvez uma coisa que eu acho que seria legal, talvez um extra, seria mencionar na estação que você conversaria com toda a equipe para deixar homogênea a comunicação, porque isso aconteceu comigo na terça-feira, foi exatamente assim, o paciente estava comunicando, blá, blá, aí ele parou e falou, tenho câncer. E aí, o meu maior medo era eu comunicar alguém da equipe e essa informação soltar para ele de uma forma que era diferente do que a gente queria. Então, acho que mencionar que você conversaria com toda a equipe para um alinhamento, para ver se está todo mundo confortável, traria um negócio a mais também na estação. Uma estrelinha. Aquele 0,5 que a gente tava falando. Aquele acima das expectativas. Ai, gente, que papo bom, eu amei, foi uma delícia. Vocês são maravilhosos, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que, bom, eu não escondi nesse podcast o quanto que eu tenho admiração por vocês e gosto muito dessa prova, adoro ler as estações, adoro estudar as estações, adoro pensar em estações que podem ser modelo Einstein, então grande admiração pela instituição. E queria só que vocês dessem uma dica então final para a gente encerrar de vez, para quem está se preparando aí para a prova prática. Qual é a mensagem? A galera provavelmente vai ver isso aí, porque todo mundo deixa lá para a última hora, daí tá indo lá, acabou de passar, vou ver aí o aprovado na prática. O que vocês recomendariam fazer? Como estudar para essa prova? Léo. Eu acho que eu vou dar uma dica, assim, em questão de estudo, acho que eu comentei já o que eu faria, como que eu me organizaria. Acho que o ponto principal que eu não falei foi do curso em si, do hands-on, que foi, assim, algo que mudou totalmente como eu estava para a prova. Não era em relação à preparação minha, por ter feito Einstein, já sabia do OSCE, mas o momento meu em prova estava com a moral lá embaixo. Eu tinha feito uma outra prova prática, tinha caído das posições para não passar, e aí até te agradecer, foi a Renata que me salvou, conseguiu uma última vaga no último dia, e eu acho que isso foi fundamental. Um elogio que eu tenho pro curso hands-on é que vocês colocaram pessoas que já passaram por isso, né? Então, assim, tem residente, tem profissional que já trabalhou em algum local que tinha essas abordagens, tinha esse treinamento, e eu acho que isso, no momento antes da prova, dá muita confiança. Você escutar de alguém que tá lá dentro, assim, que foi residente, né? Não tá lá dentro como informação privilegiada, que isso não é o ponto. Tá lá dentro que passou pela prova, dá muita confiança pra gente aqui, que a gente está no caminho certo do que está treinando e está fazendo. Acho que isso é o principal. E a minha maior dica, assim, que acho que foi o que me deixou mais angustiado pós-prova, não foi nem pré-prova, foi o que a gente comentou hoje de não ter um checklist pronto. Então, assim, você vai escutar muita coisa, vai escutar o checklist do Medcop, vai escutar dos seus amigos, e não existe. Pode ser que você não chegou no seu ponto lá que você achou que era correto, mas você foi muito bem e talvez a vaga seja sua. Ai, gente, que lindo, Léo. Bonito, obrigada, viu? Gente, juro que eu não falei pra eles falarem nada aqui. Eu chamei eles pra falar de prova prática. Nossa, eu acho que eu já dou a minha dica final, assim, mas eu acho que o hands-on serviu pra mim também como um momento muito importante. Eu tinha feito uma prova teórica, não uma prova prática, que eu não fui da forma que eu tinha esperado. E eu tava num momento muito, muito insegura, achando que
todas as minhas fichas estavam no Einstein, então com um peso muito grande. Foi conversando com a Mabi e com a Ju, que eu falei, ai, gente, será que vale? Tipo, ai, elas falaram, não, mano, vale. E foi muito bom, assim, porque me deu segurança, me deu escutar de pessoas que sabiam do que estavam falando. Eu estar aqui, eu senti que eu sabia muito, que as pessoas que estavam dando as aulas pra mim, que as pessoas que estavam me dando os feedbacks sabiam o que eles estavam falando. Então isso me trouxe tranquilidade e fez completamente diferença, assim. Mas eu acho que a dica final que eu queria dar pra todo mundo que tá se preparando pra provas teóricas, práticas, é pra cuidar muito da saúde mental também nessa fase, porque acho que você pode se preparar de uma forma maravilhosa, você pode fazer todos os treinamentos do mundo. Se você não chegar lá minimamente confiante, minimamente com uma segurança, acaba que pode ser que muitas coisas vá em vão, assim. Então, acho que é importante olhar para essa parte também. Que muitas coisas acontecem durante a nossa preparação. É uma prova que você acha que você ia bem, que não acontece do jeito que você espera. No fim, até você passa. Essa prova eu até passei no fim. Eu achei que eu não tinha ido bem, mas cuidar da saúde mental, cercar de pessoas que entendam o seu propósito, acho que isso faz muita diferença, assim. Então, eu daria essa dica. Estude o tanto que você conseguir, faz questão, faz prova, mas cuidado com a cabeça também, faz muita diferença. E vocês, amores? Eu concordo muito com a Mari, assim, acho que ponto-chave para mim na preparação da residência é saúde mental. E eu acho que, pra mim, pessoalmente, foi um processo muito gostoso. Não sei como, gente, eu fui muito feliz ano passado. De verdade, a Júlia sabe, eu sempre falei isso, eu fui muito feliz, foi muito gostoso. Então, eu acho que tentar extrair o melhor, assim, enxergar o meio copo cheio. E tentar se divertir mesmo. Então, gente, foi muito legal estudar pra segunda fase. Cada um tem uma percepção, pessoal. Vamos respeitar, vamos respeitar. Foi cansativo, mas foi divertido. Então, eu acho que também, sei lá, chegar à noite, ir pro plantão e poder colocar em prática uma coisa que eu tava treinando, me deu muita satisfação. Então, acho que mais do que o resultado em si, passei, não passei na prova, eu acho que é ver no dia a dia o quanto que isso mudou na minha prática como médica. Então, acho que isso foi muito legal. E não queimem a largada. Tudo tem seu tempo. Se as coisas não derem certo, não desistam. Vai dar tudo certo. E, assim, tentem aproveitar esse momento. Tudo bem que tem muitas coisas que eu não lembro mais, mas eu tenho certeza que me tornaram uma médica melhor. Como um todo, sim. Já falamos sobre isso outra vez, um estudo nunca perdido. Nunca perdido. E você, Juju? Vocês foram poéticos nas dicas. Eu ia dar uma dica bem mais prática, que era... Acho que duas coisas que eu gostava muito de fazer era estudar atualidades. Coisas do mundo que podem cair. Eu acho por dois motivos. Um, porque a gente olha um pouco pra fora da medicina, que às vezes dá desespero, tu só vê coisa médica. Então era legal ver as coisas que estavam acontecendo, como isso podia cair ou não na prova. E porque cai. Então acho que por esses dois motivos acho que faz muito sentido olhar para atualidades e para o mundo ao redor, e acho que isso já emenda na dica poética, porque vocês foram poéticos, que é a vida continua acontecendo enquanto a gente está estudando para a prova. Então, sei lá, seja 1, 2 anos, 6 meses, 3 meses, é um tempo aí que não volta. Então, acho que olhar também pro resto é importante pra gente não se perder na personagem de estudante de medicina preparando pra prova. Até porque isso conta no resto, né, das coisas. Então, acho que é isso. Gente, amei. Obrigada mesmo, de coração. Pra quem tá aí de casa, a gente já se prolongou bastante, mas eu espero que tenha sido muito útil pra você, tá? E agradecer o pessoal do estúdio que tá aqui guerreiro com a gente. Obrigada também. Foi demais. Qualquer coisa, procurem eles. Brincadeira. Instagram. Segue no Instagram, né? Isso aí. Pessoal, beijão pra vocês e até a próxima. Até o próximo episódio do Aprovado na Prática. Tchau, tchau.